Olá, espectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Filmes como Eu, Robô, Shep, Ex Machina e até mesmo não poderíamos deixar aqui de falar sobre o Exterminador do Futuro sempre mostram um futuro onde as máquinas cada vez mais vão ocupar os espaços que hoje são ocupados exclusivamente por nós humanos. De uma maneira bem trágica, com muitas explosões e tiros e tudo mais, as máquinas acabam sempre apresentando alguma ameaça à humanidade, até que surja algum herói na história e salve a humanidade da destruição total através das máquinas. Esse sonho futurista sobre inteligência artificial, robôs e máquinas vivendo com a gente não é só um sonho de Hollywood e também não é só uma história futurista. Cada vez mais a gente vê máquinas fazendo trabalhos que antes eram feitos por pessoas. Todo mundo já sabe que as máquinas são capazes de fazer qualquer trabalho humano e até melhor que a gente mesmo. Qualquer trabalho humano. Hoje já existe uma série de algoritmos usando inteligência artificial e machine learning para fazer atividades que antes eram feitas por pessoas, por humanos. Vou te dar um exemplo aqui. Há algumas décadas atrás, sei lá, até menos, alguns anos atrás, quem decidia qual era a primeira notícia que você ia ver no seu dia? Quem decidia a capa de jornal era um editor-chefe. Quem decidia a notícia que ia ser televisionada pela manhã também era um editor-chefe desse jornal. Mas hoje em dia, se você é usuário assíduo de rede social e tudo mais, quem decide qual vai ser a primeira notícia que você vai ver no seu feed hoje é um algoritmo, não é mais um editor-chefe. Essa é a capa do seu jornal dos anos 2019. A lei de Moore diz que a cada 2 anos os computadores dobram de capacidade e custam a metade do preço do que era antes. Ou seja, daqui 2 anos a gente vai ter um computador que custa 50% do preço do computador de hoje e ele vai ter um dobro da capacidade. Vou te dar um exemplo aqui. O sequenciamento de DNA em 2001 custava 100 milhões de dólares. 7 anos depois ele custava 10 milhões de dólares. E desde 2017 você consegue contratar o serviço de sequenciamento de DNA por $1.000. Isso quer dizer que em 16 anos, esse serviço que hoje é feito exclusivamente por computadores e tudo mais, ficou 100 mil vezes mais barato. 100 mil vezes mais barato. Mas nem tudo é o fim do mundo como os filmes de Hollywood mostram. E a inteligência artificial atualmente não está no nível de destruir a humanidade. Não sei se vocês perceberam. Trabalhar com inteligência artificial e desenvolver coisas em inteligência artificial tem um custo altíssimo e, por mais irônico que seja, o custo mais alto é de mão de obra. São pessoas trabalhando para criar esses sistemas, esses algoritmos, esses machine learning, esses modelos de dados para que a inteligência artificial evolua. Mas exclusivamente nessa época que a gente está vivendo, existe um fenômeno aí da humanidade acontecendo onde humanos trabalham junto com máquinas. Ou seja, pessoas que já têm um trabalho, hoje em dia têm usado muito computador, inteligência artificial e até algoritmos mais simples para potencializar a sua produção, sua produtividade, o seu trabalho, melhorar a sua entrega de trabalho, entendeu? Uma coisa que a gente sabe é que as máquinas são muito rápidas para executar trabalhos repetitivos, principalmente quando a gente fala de automação de tarefas e cálculos matemáticos. Elas são extremamente rápidas para fazer isso. Ao mesmo tempo, a nossa cabeça, o nosso cérebro é muito bom de encontrar padrões de comportamento e encontrar lógica nas coisas e conectar referências muito mais rápido do que as máquinas fazem hoje em dia. Mas essa criatividade, esse poder de solução que a gente tem, ainda é muito difícil para uma máquina adquirir. Falando hoje, 2019. Mas o que está acontecendo então? Várias empresas hoje em dia têm projetos dentro das empresas onde eles desenvolvem uma série de algoritmos, uma série de inteligência artificiais para trabalhar via sistema, via ferramentas com as pessoas, com os funcionários, para potencializar e melhorar a entrega
do serviço. Ou seja, nessa parceria entre homem e máquina, quem sai ganhando é os empresários, claro. Essa parceria vem sendo chamada como inteligência aumentada. Ou seja, não é totalmente inteligência artificial, nem é totalmente uma pessoa trabalhando, e sim é a inteligência de uma pessoa sendo aumentada por uma inteligência artificial. Hoje em dia, então, a gente consegue criar softwares com um mínimo de inteligência artificial e alguns algoritmos um pouquinho mais complexos para potencializar a nossa inteligência, a inteligência de seres humanos. A primeira vez que eu me deparei com esse termo foi um pouquinho mais de 1 ano atrás e eu fiquei assim, ó, pá! Esse roteiro começou a ser escrito há 1 ano atrás e na verdade vieram vários outros roteiros depois disso. Mas esse termo já vem circulando aí no mercado há mais ou menos 10 anos. Existe uma série de iniciativas aí pelo mercado que provam que essa é uma boa abordagem para todo mundo. E eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para provar que a gente já usa a inteligência artificial para aumentar a nossa inteligência. E eu trouxe 3 exemplos de serviços que nós pessoas usamos, não de empresas. O primeiro é o bom e o grande Google. Toda hora a gente vai lá no Google buscar alguma coisa. O Google tem uma série de inteligência artificial, tanto para entender a sua busca, tanto para indexar os melhores resultados e tanto para achar o primeiro link mais importante para você através daquela busca. E isso faz com que você aprenda mais sobre aquele termo, encontre mais rápido e tudo mais. Então melhora a sua produtividade. E aí eu não estou falando nem de trabalho, eu estou falando, sei lá, receita de bolo de caneca. Você acha assim, ó, imagina isso há 10 anos atrás, quanto era difícil achar receita de bolo de caneca. O segundo exemplo, então, são os assistentes de vozes. E aí eu tô falando de Alexa, Siri, Google Assistant e vários outros menores que tem por aí. Eles usam uma série de inteligência artificial, tanto para entender a sua voz, quanto para interpretar o que você está falando ali e aí acionar o que você quer fazer ali, seja uma pergunta, uma busca, marcar alguma coisa na sua agenda e tudo mais. Então tem muita inteligência artificial embarcada lá, mas ainda depende que pessoas conectem os serviços ali. Ela não faz tudo sozinha, automaticamente, autonomamente, mas com pequenas configurações lá nos seus aplicativos, com pequenas conexões com outros serviços, você pode automatizar uma série de coisas no seu dia a dia usando sua voz. E o terceiro aqui eu escolhi carros da Tesla, que não são tão acessíveis assim, mas os carros têm uma coisa que eles chamam de piloto automático ou autopilot lá, que é uma série de sensores pelos carros e uma série de inteligência artificial, algoritmo tomando decisões ali naquele carro, mas que não opera sozinho. Ainda precisa de alguém ir lá carregar a bateria do carro, precisa de alguém lá ligar o carro e colocar o carro numa estrada para que aquele piloto automático funcione, porque ele não funciona navegando dentro de uma cidade ou coisas assim. Até mesmo a navegação você precisa falar, ó, carro, eu quero que você vá daqui até lá. O carro ainda não tem autonomia para ir para onde ele quiser. Isso é inteligência aumentada. Eu poderia aqui ficar falando o dia inteiro sobre inteligência artificial e inteligência aumentada. Isso é um assunto que eu gosto muito. A gente poderia ficar aqui conversando como que o nosso dia a dia já é rodeado de inteligência artificial e inteligência aumentada, mas esse vídeo precisa acabar. Inteligência artificial é um assunto que eu gosto muito, mas que eu falo muito pouco aqui no canal. Me diz aí se vocês gostam desse assunto. Eu tenho uma série de rascunhos de roteiros para falar sobre isso aqui. Adoro falar sobre o futuro distópico da tecnologia. Vou deixar aqui relacionado 2 vídeos. Esse daqui é sobre a influencer, instagrammer, que é uma inteligência artificial. É esse daqui. E esse daqui eu vou deixar relacionado aqui o vídeo que eu falo sobre os carros autônomos e como essas tecnologias e inteligências artificiais funcionam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e